né? E aí, fazendo um link com essa obra aqui, que eu e Rodrigão escrevemos, nós tratamos aqui da ADPF, número 347, e a Observância dos Direitos Humanos Fundamentais no Sistema Prisional Brasileiro. Bom, essa ADPF, ela foi proposta por um partido político, que é o PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Primeiro, o que é a ADPF? A ADPF, a gente trabalha na questão de controle de constitucionalidade. Quando a gente fala assim, essa lei é inconstitucional, é uma ADI ou uma ADIM, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ou Ação Direta de Constitucionalidade, as nomenclaturas ficam assim. Mas a ADPF é arguição por descumprimento de preceito fundamental. No frigir dos ovos, significa dizer, direitos fundamentais estão sendo violados. E direitos fundamentais estes no âmbito do sistema prisional, no sistema prisional brasileiro. Bom, partiu-se esse caso aqui de um estudo comparado, que a gente chama de direito comparado, que nós fazemos uma análise com o direito que foi, um estudo, que foi realizado em outro país. No caso aqui, foi a Corte Colombiana. O governo colombiano estava sendo omisso na aplicação de determinados direitos fundamentais em algumas políticas públicas. A Suprema Corte Colombiana foi acionada por essa questão da omissão do governo colombiano, e aí foi determinado que o governo deveria entrar com certas medidas para que aqueles direitos fundamentais fossem garantidos. Aí o PSOL falou assim, peraí, nós estamos vivendo o mesmo caso. Porque se nós pararmos e olharmos o artigo 5º, inciso 3º da Constituição, ele fala assim, em letras miúdas, as pessoas não podem ser tratadas em caráter de forma, desumana ou degradante. Não podem ser torturadas, não podem ser tratadas de forma desumana ou degradante. Aí falou, mas peraí, como é que está o sistema prisional brasileiro? Como é que está o sistema prisional brasileiro? Discutimos isso no episódio passado. Isso. Como é que está o sistema prisional? Eu me lembro até que nós estávamos em um congresso e a Iane participou desse congresso. Salvo engano, ela até trabalhou algo nesse sentido, salvo engano. Eu e o Rodrigo trabalhamos num artigo também, só que nós trabalhamos a questão da cultura alemã aqui na cidade. Bom, enfim. E aí o seguinte, qual conclusão chegou-se? Que como na Colômbia, nós também estávamos nesse chamado estado de coisas inconstitucional. O que significa isso? Significa o seguinte, a norma, quando eu falo norma, nós temos lei, decreto, portaria, alvará, edital, tudo. Mais uma ferramenta, isso. Né? Tudo isso aqui é norma. Tudo isso aqui é norma. É como se tudo fosse lei. Né? Enfim, tudo gira dentro desse universo. Só que, quando você olha para o funcionamento, a gestão do sistema prisional, estava tendo um problema. Por quê? Nós tínhamos a chamada eficácia jurídica da norma, quer dizer, a lei existe, 7.210 de 84, a lei de execução penal, ela existe, porém, a eficácia social, o fim para que ela foi destinado, não está acontecendo.
Não está acontecendo. Então, por isso que foi declarado isso. Exemplo. Nós colocamos aqui algo que acontece por demais. Superlotação, torturas, homicídio, violência sexual, celas imundas e insalubres, proliferação de doenças infecto-contagiosas, comida intragável, falta de água potável e produtos higiênicos, corrupção, deficiência no acesso à assistência judiciária, à educação, ao trabalho, domínio do cárcere por organizações criminosas, insuficiência do controle estatal sobre o cumprimento das penas, discriminação social e racial, de gênero e de orientação sexual. Isso aqui fomos eu e Rodrigo que colocamos? Não. Foi a CPI do sistema carcerário que chegou a essa conclusão. Foi a CPI do sistema carcerário que chegou a essa conclusão. Então, peraí. O que aconteceu então? Não, algo tem que mudar. Algo tem que mudar. E não é com relação aos detentos. É também com relação a quem ali trabalha. Uhum. Porque, por exemplo, o nível de estresse que aqueles profissionais vivem é absurdo. Altíssimo. É absurdo. Guilherme, quando eu falei que eu faria um link desse com esse, não é à toa. Eu trouxe aqui, ó, a questão do Covid. Os óbitos no sistema prisional. Casos confirmados. Isso aqui, atualizado até 26 de outubro do ano passado. Casos confirmados, 46.215. Óbitos, 205. Aí você fala assim, mas é pouco. Meu irmão, é pessoa morrendo. Aí você tem aqui... E outra coisa, no sistema, após o podcast com a Yane, que eu indaguei sobre qual a quantidade da população carcerária hoje no Brasil, e eu conferi o dado até o ano passado, acho que, se eu não me engano, é aproximadamente 760 mil pessoas. Então, se você tem 46 mil casos, 205 óbitos, isso é um número bem... E aqui tem casos separados. Servidores, 11.081 casos confirmados, em aumento. Pessoas presas, 35.130 casos, 134, em aumento. Óbitos, pessoas presas, 119. Óbitos de servidores, 86. Altíssimo. Detalhe, o servidor está preso? Não está. Ele vai para casa, não vai? Ele pode contaminar quem está em casa, não pode? Será que ele sabe que ele está com Covid? Será que lá estão sendo feitos os testes? Cara, nós temos no Brasil aproximadamente 1.507 unidades prisionais. Como é que será que está essa gestão? Nossa, cara, fácil nem... Aí, com certeza não tá boa. Com certeza não tá boa. Cara, é um problema absurdo. Aí as pessoas falam assim, mas essa questão de direitos humanos é dó de vagabundo, é não sei o quê. Eu falei, meu irmão, vamos lá. Entenda uma coisa. Quando você fala em água, é direito humano. Uhum. Quando você fala em luz, é direito humano. Quando você fala em rua asfaltada, é direito humano. Quando você fala em saúde pública, é direito humano de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Segundo o direito penal, nós temos dois grandes direitos. Não, dois grandes... como é que eu posso falar? Duas grandes valias, mas vai vir uma palavra melhor depois. Primeiro, dois grandes bens jurídicos, melhor, isso. Certo. Primeiro, a vida. Segundo, a liberdade. Existem alguns que colocam até a liberdade em primeiro plano, depois colocam a vida. Mas porque vida sem liberdade, às vezes... A grande maioria coloca a vida em segundo, liberdade. Então, quando essas pessoas, está aqui o dado, né?
Até julho, a atualização foi... Daqui a pouco eu acho. Mas está aqui, 748.009 presos. Aí eu trouxe os casos de Teófilo Otoni também. Interessante. Mas, enfim, Guilherme, quando essas pessoas são presas, tanto que está lá, é pena, é PPL que a gente fala, pena privativa de liberdade. É só liberdade que está privando, não as condições humanas. Eu não estou humanas, tirando a dignidade da pessoa. Eu estou tirando a liberdade. Por isso que é importante essa forma de passar às pessoas, aos cidadãos, o que acontece. Por quê? Porque fala-se muito assim, é que eu chamo de geração manchete, fala-se muito, esse negócio de direito humano só protege vagabundo. Você nunca ouve falar da vítima. Quem te falou que não se cuida da vítima? Quem te falou que não se cuida da vítima? Às vezes a pessoa comenta sem nem tomar conhecimento. Isso, cara, o problema é esse. A pessoa vai até a página 2. A pessoa vai até a página 2, quando vai. Questão de vacinação, agora. Será que esse grupo aqui está sendo vacinado? Eu não faço ideia. Não, a vacina não está indo para essa galera. A vacina não está indo para esses servidores aqui, não. Eu estou falando porque até então, nós temos 6 milhões de vacinas. Nós não temos insumos mais para tanto. Nós estamos precisando de mais insumos para a produção de mais vacinas. E aí, como é que eu faço para cuidar dessas pessoas? Você está pensando em cuidar do preso? Cara, eu estou cuidando do ser humano. Independente de ser preso ou não. Por isso que no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, fala dignidade da pessoa humana. Parece até estranho, pessoa humana. Mas você sabe por que tem essa nomenclatura? Porque com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquilo que aconteceu com os judeus em Auschwitz e em outros campos de concentração, quando aqueles caras lá que invadiram o Capitólio nos Estados Unidos, teve um maluco lá, maluco não, né? Nem vou usar o nome aqui que eu quero. Na camisa dele estava escrito 6 milhões foi pouco. 6 milhões foi pouco. Aqueles supremacistas brancos, né, lá nos Estados Unidos. E nós temos uma galera aqui no Brasil que apoia isso. Então, para acabar com isso, porque os nazistas, em especial as pessoas do partido nazista, não apenas Hitler, Goethe e vários outros lá, falaram o quê? Nós temos que exterminar essas pessoas. Matar é uma coisa, exterminar é outra. Eu quero extinguir esse povo da face da terra. Por isso que eles tratavam os judeus como coisa, não como ser humano. Aquela pessoa é uma coisa. Então agora você é uma pessoa humana, não é uma pessoa para ser coisificada. Por isso que muito tempo depois, aí começa a se falar assim, vai ter a humanização na área tal, percebe? Então assim, por isso que eu já faço um gancho com esses dois aqui. Então, concluindo nessa questão do que nós escrevemos com essa ADPF, foi determinado pelo STF que deveria se fazer questão de audiência de custódia. Ao invés de prender conforme o caso, por que não se usa medidas alternativas à prisão, como, por exemplo, o que está previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal, salvo melhor juízo? Um dos exemplos, são vários, são várias alíneas
Um dos exemplos é a tornozeleira eletrônica. Ah, Betinho, mas já tem uma galera que consegue tirar. Aí, meu irmão, aí é uma questão de inteligência em termos de tecnologia que o Estado tem que tratar. A lei está lá, vamos embora fazer valer? Vamos embora fazer valer? A questão é simples. Basta vontade. Basta vontade. Mas tocar nesse assunto, sistema prisional, sabe por que ninguém toca, Guilherme? Porque esse tema aqui não dá volta, meu irmão. Muito pelo contrário, né? Às vezes o cara quer pautar isso aí e ele vai ficar queimado com determinado nicho de eleitor. Agora, quando você fala que bandido bom é bandido morto, a galera te aplaude. Né? Desde que você não seja um bandido. Né? Agora, quando você comete o crime, quando você vai pra rua, a lei fala, é obrigatório o uso de máscara. Aí você anda no meio do povo sem máscara. Aí você está cometendo um crime na lei que você assinou. O que você está fazendo, meu irmão? Verdade. E vou te falar, cara, não deve nem ter tido conhecimento sobre isso aí para assinar isso. Não, bicho,